Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, 2022 promete. Neste vídeo iremos falar muito aqui sobre o sorteio da Copa do Brasil que vai acontecer no comecinho de janeiro. Vamos falar muito sobre a situação de saída, renovação de contrato, empréstimo e também reforços chegando aí no Vasco da Gama. Ontem pintou o nome aí do Dedé. Vamos explicar aqui a situação dos paraguaios, como que está. E é o seguinte, vamos falar muito aqui sobre a situação da SAF. Nesse processo aí que os clubes brasileiros estão passando sobre a SAF, será se há transparência aí nos valores que são ditos? Bom, meus amigos, é o seguinte, deixe o seu like ou o seu dislike, avaliem o nosso conteúdo, se inscreva no canal e ativem o sininho. Amigos, com relação à situação aí da Copa do Brasil, a CBF vai fazer o sorteio da Copa do Brasil agora no mês de janeiro e o Vasco da Gama está no pote A. Tudo indica aí que o Vasco da Gama vai estrear na Copa do Brasil no dia 23 de fevereiro. E lembrando o seguinte, 2022 vai ter um mês a menos aí no calendário brasileiro devido à Copa do Mundo que vai acontecer em novembro. Então, novembro tudo será encerrado por conta aí do calendário FIFA na Copa do Mundo. Se o Vasco estreia aí no dia 23 de fevereiro na Copa do Brasil, a nossa estreia para o campeonato estadual vai acontecer no dia 26 de janeiro. Isso mesmo, a gente vai ao Raulino de Oliveira, lá em Volta Redonda, o Volta Redonda que está treinando bastante aí durante os últimos meses, visando o campeonato estadual. E eu pergunto para vocês, com o elenco que o Vasco da Gama está montando, aonde você acha que o Vasco da Gama pode ir? Até aonde o Vasco vai na Copa do Brasil e também no Campeonato Carioca. Bom, meus amigos, a situação aí dos jogadores saindo aí do Vasco da Gama. Por enquanto a gente tem uma barca aí de 11 jogadores, entre eles aí Ricardo Graça, Valber, Hernando, Zeca, Rômulo, Michel, Andrei, Marquinho Gabriel, Léo Jabá, Morato e Cano. E nesta semana a gente deve ter aí a rescisão de contrato de 2 jogadores. Não é tão simples assim a situação do Castan, visto que o Vasco deve algo aí em torno de 6 milhões de reais por Castan. O Vanderlei, na mesma situação, o Vasco deve uma grana para ele. O Vasco da Gama, que está aí com salários atrasados, diga-se de passagem, e a situação do Vanderlei ainda tem um agravante, porque embora o contrato novo não tenha assinado, ele conseguiu aí uma rescisão de contrato automática. E o Vasco da Gama deverá aí emprestar alguns ativos aí das categorias de base, entre eles aí o Thiago Reis, Caio Tenório e o Lucas Santos deverão ser emprestados. A situação do Daniel Amorim, a gente deve ter uma definição também esta semana aí. A pedida salarial do Daniel Amorim
foi muito alta, então Daniel Amorim não deverá continuar no Vasco da Gama. E o Vasco, inclusive, está até vendo aí outros atacantes. Bom, rapaziada, com relação à situação de reforços, até agora o Vasco da Gama anunciou Thiago Rodrigues, Anderson Conceição e Luiz Cangá, o lateral esquerdo Edmar, Yuri Lara, o meia Isaac, né? E o Vasco tem acordos aí próximos de serem fechados com o Vitinho do Corinthians e também o Raniel do Santos. Entre esses nomes aí, eu só gostei do Thiago Rodrigues e também do Yuri, que vieram lá do CSA. O restante tudo é aposta. Rapaziada, ontem surgiu a situação aí do nome do Dedé, tá? A gente apurou, o Dedé está aí negociando com o Botafogo e houve sim uma sondagem do Vasco da Gama com relação ao Dedé, certo? Eu acho aí carta fora do baralho, uma contratação, se acontecer, totalmente de alto risco essa situação do Dedé. Muito se falou aí do lateral direito, o João Pedro do Corinthians, que é uma mera especulação. Vamos aguardar. O Carlos Brasil disse, e foi muito claro aí na fala dele, que o Vasco está negociando com um jogador de Série A para lateral direita, mas não disse o nome. O Vasco enviou uma proposta aí para o Regis, que jogou no Guarani. A princípio aí não agradou a proposta que o Vasco da Gama fez. E é o seguinte, rapaziada, é um jogador aí que eu acompanhei de perto, o Regis lá no Guarani. Para mim, aposta. Se fosse bom, outros clubes no Brasil estariam aí pretendendo também o Regis. Com relação ao Viseu, situação que pode acontecer, o Viseu retornando lá para a Itália, onde ele tem vínculo com o clube dele, não vai ficar no Japão, a equipe dele foi rebaixada. O Zé Ricardo já disse publicamente que gosta desse jogador, portanto o Viseu podendo aparecer no Vasco da Gama. Sobre a situação do Diego Souza, o Vasco quer o desfecho dessa negociação o mais rápido possível, perfeito, até porque o Diego Souza não deu a resposta ainda, nem para o Sport, nem para o Vasco da Gama, e fica todo aquele suspense, e a torcida do Vasco muito carente com essa situação do Diego Souza, que para mim é muito parecida com a situação do Dedé. Obviamente, o Diego Souza está inteiro para poder jogar, mas é aquela situação. Acho que tem jogadores aí no mercado também. E o Vasco vive a expectativa aí sobre as atualizações de Jorge Ricaldi e Luiz Amarília. Os paraguaios aí muito próximos aí de um acerto, estão acertados verbalmente com o Vasco da Gama, mas tentando aí as suas rescisões de contrato junto ao Olímpia e junto ao Vélez, respectivamente. E a gente aguarda para ver como que fica, principalmente a situação do Ricaldi, que é um excelente jogador. Bom, com relação à SAF, falta de transparência com relação a essas negociações aí. Bom, o Botafogo tinha anunciado aí 400 milhões da venda aí da sua SAF. Hoje já veio uma notícia aí do Montenegro, que ele disse para o Rodrigo Maia que foi 1 bilhão e 400 milhões de reais. Eu particularmente não acredito, eu gostaria de deixar aí aberto o espaço para vocês fazerem um pronunciamento de vocês. E vejo que esse processo está com pouca transparência. E é o seguinte, rapaziada, vamos se tornar sócios do Vasco da Gama para a gente assinar essa situação da AGE, para a gente destituir esses golpistas aí de dentro de São Januário. Essas foram as notícias do Vasco.
Muito obrigado pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!